Sandro Abraão coloca aqui: espero muito que o Flamengo faça 3 gols por jogo, porque com o Hugo no gol, sinto muito. Já entendi que vão esperar sairmos da Libertadores para tirar o Hugo do gol. Não adianta nada você ter um ataque bom, né? Se lá chutou é gol, né? Então acaba que o ataque precisa fazer muitos gols para a situação ficar tranquila, o que não aconteceu hoje, por exemplo. Que quem diria, né? A gente precisou ali aos 90, 91 minutos ali fazer uma serinha na lateral para o Sport Cristal, né? Contra o Sport. Não, assim, Hugo, vamos pegar aqui algum histórico do Hugo. Eu não tenho, agora que eu não... Ah, tá, Hugo. Hugo falha contra o Botafogo, né? No chute do Erisson. Vamos dar confiança com o Hugo. No Ceará, o Hugo falha, compromete o resultado e o Flamengo empata o jogo. Só aí já foram 4 pontos no Brasileiro. A vitória do Ceará e pelo menos o empate contra o Botafogo. Na vitória sobre a Universidade Católica, o Hugo falha de novo, né? Eu fiz esse jogo, o Hugo falha de novo, só que o jogo foi 3-0, beleza. Cruzamento na área. Não, mas vamos dar confiança pro Hugo. E aí depois vem um jogo contra o Goiás, né? O Goiás. Ele não teve falha absurda. E aí vem um jogo contra o Sporting Cristal. Mais uma vez, vamos dar confiança. E o Hugo quase comprometeu. A confiança, qual é o limite dessa confiança? Até onde ela vai? Até onde ela vai? Porque já deram confiança quando ele falhou na primeira derrota do Flamengo no ano, por 1-0 contra o Fluminense. Deram confiança quando o jogo foi 2-1, o jogo do 2-2 que resultou na perda do título, ajudou, né, na perda do título da Supercopa. Até quando vai esse limite da confiança? Até quando você pensa mais no jogador do que no clube, do que no time? Eu acho que a gente tem que parar de pensar. Eu acho que é legal a gente pensar nos jogadores. A gente viu lá o exemplo, por exemplo, do Michael, que era um cara que estava passando por alguns problemas, precisa de ajuda. Mas, às vezes, tirar da cena é melhor. Às vezes, tirar de cena é melhor. Você está muito preocupado com o Hugo e isso está acabando culminando em trazer um mal para o clube. Um malefício para o clube. Sobre sobre a coletiva no geral, Paulo Souza é muito didático, né? Eu nem concordo com tudo, mas eu acho até que ele enxerga o jogo. Toda coletiva, o que aconteceu no jogo, Paulo Souza? Alguns ele dá uma viajada, não, o time jogou bem, que não sei o quê, mas algumas ele vai lá e fala, não, é porque o cara tava dando problema pra gente, a gente tirou porque a marcação tava pelo lado direito e pelo lado esquerdo tava dando confiança, que não sei o quê. Ele consegue fazer o diagnóstico. Mas ele é o quê? Ele é aquele cara que só detecta o problema? Quem é que tem que solucionar? Vai passar para outra pessoa solucionar? Eu fico cansado, cara, disso. O Flamengo cria e não converte. Quem tem que resolver isso? Um jogo, o Flamengo cria e não converte. Quantos pós-jogo a gente vê aqui, o Flamengo criou e não conseguiu converter? Quem é que tem que resolver esse problema? Se eu pegar o histórico, eu diria para você que 70% dos jogos alguém levantou esse comentário. Ou ele mesmo levantou esse comentário. Quem é que tem que consertar? Mas os jogadores não estão conseguindo... Meu irmão, roda o time. Roda o time. O Marinho não tá jogando bem. Eu até concordei em utilizar o Marinho, é uma chance. Agora, bota ele sentadinho. Mas se um jogador não vai bem, você mexe, cara. Quando a gente vê um Hugo Neneca falhando, a culpa é do Paulo Souza. Mas Rodrigo, ele não tem ninguém. O Arthur levantou que tem um menino da base. Mas a minha questão é, ele escolheu o Hugo. Independente de qualquer coisa, ele escolheu o Hugo. Exatamente. Hoje, talvez, jogaria o Santos. Talvez. Jogaria o Santos. Se tivesse disponível, sim. Não, se ele usasse o critério que ele vem utilizando. Só que, irmão, o Hugo é o titular. O Hugo é que vai jogar a maior parte dos jogos. Então, se o Hugo falha, a culpa é do Paulo Souza. Se o Hugo falha um jogo a cada 10, não, acontece. Mas se o Hugo falha de forma sistêmica, quem tem o poder de tirar, quem tem o poder de evoluir o Hugo é o Paulo Souza e sua comissão técnica. Se ele não consegue, ele tem que tirar. Ele tem que tirar o jogador.
Então, mano, ele tem o diagnóstico, mas ele não consegue solucionar. Entendeu? E para você ver, eu acho muito legal ele ter mudado o esquema, tá? Mas você vê que as convicções dele não são sólidas. Eu acho legal mudar, tá? Se não mudasse, eu estaria chiando mais ainda. Mas será que não passa na cabeça dele de que ele tem algumas decisões erradas em algumas coisas? Eu acho que é isso. Coletiva, para mim, com todo respeito, a coletiva, para mim, do Paulo Souza, ela é bem vazia. Ela é tão vazia quanto de outros treinadores, de forma diferente. O Renato era burro. Posso fazer uma pergunta, Rodrigo? Fala. Uma pergunta que me vem à cabeça. Depois de Jorge Jesus, o melhor Flamengo que você viu jogar em campo foi de quem? Rogério, o Domenech. Renato ou Paulo Souza? Domenech. Eu acho que o melhor treinador desse é o Rogério Ceni. Desses três. Eu tô falando do jogo, time em campo, jogando time bem. Campo, por mais que o que tenha pego no Domenech foi a questão do que ele não entendia o que era Flamengo, e por conta das goleadas, as goleadas pegaram muito. O 5-0, o 4-0 pro Atlético. Eu achei o Domenech, quando ele conseguiu pelo menos estruturar o time. O Domenech, é o que eu tô falando pra vocês, vamos lá. O melhor Arrascaeta é o do Domenech. Eu acho. É porque agora vem a maturidade do Arrascaeta, vem a longevidade do Arrascaeta no clube. Hoje eu acho que se vier um outro treinador, o Arrascaeta consegue manter. Mas o Arrascaeta do Domenech na minha opinião, tá? Eu sei que vocês vão me chamar de maluco, mas o Arrascaeta do Domenech, para mim, ele é melhor do que o Arrascaeta do Jorge Jesus. O esquema do Jorge Jesus é muito protagonismo em cima do Gabigol e do Bruno Henrique. E, porra, de fato tinha que acontecer. O Bruno Henrique e o Gabigol eram os caras, mano. O do Domenech, ele cresce muito o Arrascaeta. E o melhor momento do Pedro, com a camisa do Flamengo, é com o Domenech. Vocês estão pegando? Aí a gente vai pro Rogério Ceni. Talvez tenha sido... Quem é o jogador que jogou bem com o Rogério Ceni pra caralho? Gabigol, né? Gabigol teve um grande momento com o Rogério Ceni. Mas quem? Gerson? Não, Gerson já tava por baixo. O Arão na zaga teve um bom momento com o Rogério Ceni. Mas alguns outros jogadores também tiveram um bom momento. O Diego, pelo menos no primeiro o Isla. O Isla teve um momento muito de um ápice legal. Aí você vai pro Renato. O Renato, quem são os jogadores do Renato que, porra, performaram pra caralho? Michael, a gente também conseguiu ter segurança no Vitinho. Pra você ter uma ideia. Mas dentro do limite do Vitinho, né? Mas teve alguns outros jogadores. Agora, cá entre nós, qual jogador que consegue performar de uma maneira incrível com o Paulo Souza? O Bruno Henrique não consegue. O Gabigol, você acabou de falar, Gabigol, ele saiu da área e tudo mais. O Arrascaeta, desculpa, eu não consigo ver mérito do Domenech no Arrascaeta. O Arrascaeta também, ele tá mantendo. Domenech não, Paulo Souza. O Everton Ribeiro não é. O Arão não é. Nenhum lateral direito. O lateral esquerdo, o moleque chegou agora. Também não sei qual é. Só tem um. O Lázaro. Não, eu diria o Lázaro e talvez o João Gomes. Porque tá tendo sequência. O João Gomes já vinha bem. O João Gomes, ele, na verdade, ele não tinha sequência com o Renato. Né? O João Gomes era isso. Então, assim, mano, é muito pobre lembrar que as dificuldades que Domenech, Rogério Ceni e Renato tiveram, o Coisa não teve. Todos esses foram contratados no meio do ano. Todos esses não teve Campeonato Carioca. O Rogério teve na segunda passagem, mas nenhum desses teve na primeira parte do Campeonato Carioca. E aí vocês botam culpa muita gente bota a culpa no departamento médico, mas o Domenech pegou pandemia. Chegou a um ponto o Rogério Ceni ficou 1 mês e meio sem o time por causa de tá todo mundo convocado. 1 mês e meio. Mano, Perrotinha. O Domenech teve pandemia. E quando voltou, tava todo mundo machucado, tá? O Rogério Ceni ficou uns 2 meses sem todo mundo. O Paulo Souza não tem nem convocação, porque agora o Tite é um podre.
que todo mundo sabe que ele não vai convocar ninguém do Brasil a não ser o Everton. Todo mundo sabe. No final das contas, o que ganha é a porra da grife. Todo mundo sabe. Só vai chegar, só vai... O Arana. Ah, o Arana vai jogar. O Arana vai jogar é o caralho. O Arana não vai estar na Copa do Mundo. Porque no final, quem ganha é grife. Você pode fazer chover no Brasil. Se o cara dá um espirro na Inglaterra, ele é convocado. Todo mundo sabia disso. É escroto a gente pensar que o Flamengo ou qualquer outro clube passou por tanta coisa ruim, né, por ter desfalques, por nada. Por nada. Eu, sinceramente, desde o começo, você acha que eu tinha esperança do Everton Ribeiro ir para a Copa do Mundo, nego? Everton Ribeiro? Porra. Então, assim, mano, a gente bate, a gente fala muito. O Paulo Souza ainda não teve convocação. O Paulo Souza não teve a pandemia. São raros os casos hoje de jogador infectado. Problemas médicos, outros também tiveram, Renato e Rogério principalmente. Teve pré-temporada, teve Campeonato Carioca. Ah, não contratou. Desculpa, o elenco do Flamengo é bom pra caralho. O elenco do Flamengo é bom pra caralho. Eu quero ver o Paulo Souza tirar leite de pedra igual o cara do Botafogo tá fazendo. Esse Erisson, com todo respeito, é ruim. Eu falo isso pro botafoguense, ele é ruim. Ele é ruim. Mas é o atacante dos caras. A gente tem Gabigol e Pedro. Porra, mano. E vai vir Vidal, e vai vir uma porrada de jogador e vai continuar essa mesmice. O treinador, a gente errou, galera. Errou. A gente tem que ser cobrado. Tem que dar um tempo para esse treinador. Ó, agora a gente já tem que performar, irmão. Porque, porra, vai passando... Já estamos chegando em maio. Já estamos chegando, já passamos da fase que a gente pode perder e, opa, dá para recuperar. Acabou. Tem 2 mata-matas. Né? E agora tá chegando numa fase do Campeonato Brasileiro que você começa a perder pontos, você começa a ficar lá atrás. É isso.